noite, tudo bem? Nós agradecemos a Deus a oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome dEle, em nome de Jesus, o nosso irmão maior, que tem cuidado tanto de nós aqui neste planeta, na sintonia com os nossos mentores, nossos anjos de guarda, com os espíritos familiares, com os nossos entes queridos, do lado de cada vida, do lado de lá da vida. Sabedores que nós nunca deixaremos de existir e que tudo que aprendermos aqui hoje, neste dia, nesta hora, neste momento, será útil por toda a nossa existência que é imortal. Vamos amadurecer, vamos aprender outras coisas, mas essa base, esse momento é de extrema importância para o nosso amadurecimento. E certos de que Deus fará por nós o melhor e que Jesus cumprirá a sua promessa de estar onde estejam pessoas reunidas em seu nome, nós pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos desta noite, recebendo, se assim for possível, toda a inspiração e proteção necessárias para que tudo transcorra bem. Muito obrigado, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Certo? Então nós temos aí algumas pessoas, fico muito feliz que vocês estejam aqui, depois eu comento e respondo os comentários, tá bom, pessoal? Vamos estudar? Vamos? Então eu vou ler a parábola do semeador. A parábola do semeador está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos. Esse capítulo tem várias passagens que são bastante úteis para a nossa vida, como, por exemplo, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, dever e virtude, superiores e inferiores, que nós também já estudamos aqui, o homem no mundo, cuidar do corpo e do espírito, enfim, são vários textos que nos ajudam a estar aqui na Terra. Essa que é a grande verdade. E um destes textos é exatamente o que eu vou ler e comentar com vocês hoje, que é a parábola do semeador, tá ok? E tem 5, então, do capítulo 17. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Este trecho está em São Mateus, nos Evangelhos, ok? Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Eu não vou ler tudo, vou ler e vou comentar, porque a primeira parte eu já li toda, agora eu vou ler por parágrafos, ok? Então veja só, ele deixa claro que aquele que escuta, que tem acesso às informações que aqui nesta tradução diz que é a palavra do reino, ou seja, que escuta, que acessa os conhecimentos da vida espiritual, que acessa
aquilo que mostra que a vida não se limita às questões materiais, todo aquele que tem esse acesso e não dá ouvidos, não dá atenção, ele nessa tradução, mais uma vez, talvez em outras traduções se use palavras diferentes, diz que o espírito maligno vem e arrebata o que tinha sido semeado. O que nós podemos entender por isso? Que nós aqui na Terra somos espíritos, do mesmo jeito que aqueles que não estão encarnados. Porém, sendo espíritos e estando numa vivência material, que é para que nós sejamos o mais naturais possíveis nas nossas atitudes, porque eu imagino que seja bem mais fácil ser bom lá do outro lado da vida, onde a gente sabe quais são as consequências, onde estamos vendo o lado de cá, onde estamos com amigos, onde temos estamos agregados a um grupo de pessoas, de espíritos afins. Então, quando nós temos uma boa tendência, uma boa vontade, se nós estivermos do lado de lá da vida, fica mais fácil. Agora, chega aqui, a gente esquece do lado de lá, esquece o que foi, esquece o que fez e tem que agir pelo melhor. Muitas vezes as pessoas deixam os seus impulsos, as suas más tendências, os seus instintos serem mais fortes do que a sua vontade de progredir, correto? Então, por que eu digo isso? Porque a gente acaba sintonizando, gente. E nós sintonizamos com o quê? Quando estamos desinteressados das questões espirituais. Com quem nós sintonizamos quando a vida material é mais relevante, mais importante, mais interessante para nós? Nós sintonizamos com espíritos que vão continuar nos estimulando à materialidade, ao excesso de atitudes impensadas, de equívocos, de erros, correto? Por isso que ele fala que o espírito maligno vem e arrebata aquilo que foi semeado, porque simplesmente nós não lembraremos daquilo que foi importante para nós no primeiro momento, que foi a semente que caiu e nós desdenhamos. Teria sido importante, mas não foi, tá ok? Aí a outra semente que nós lembramos da leitura agora foi do lugar pedregoso. Então ele diz aqui assim: aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Puxa, nossa, olha só que informação legal que eu acabei de receber, que coisa interessante, nossa, tem muita lógica isso daí. Mas ele não tem em si raízes. Lembra que ele fala da pouca terra, então a semente nasce rápido, mas não aprofunda raízes, e quando vem o sol ele seca o que é a raiz que conseguiu nascer. Então, como ele não tem muitas raízes, ele acaba permanecendo pouco tempo com aquela informação, pouco tempo empolgado com aquilo. E aí, quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, por causa desse conhecimento, hoje essas perseguições são aparentemente menores, né? Mas ainda existe preconceito religioso, existe sim muitas diferenças e tentativa de diminuir o que o outro tem de fé. Aí ele já toma logo isso como um objeto de escândalo e de queda. Quantas pessoas são aquelas que dizem assim: mas eu sou bom, eu estou indo no centro espírita toda semana, eu já dou passe, eu assisto a palestra, eu faço evangelho no lar. Como que fulano ficou doente? Como que eu fiquei desempregado? Como que o meu marido, meu filho, meu pai, meu cachorro, sabe? Tem um problema. Tem muito mais gente do que vocês pensam que faz isso. Então, o que acontece com essas pessoas? Quando elas percebem que não é porque têm fé, não é porque são espíritas, tá? Não é porque estão dentro do conhecimento espírita e até de outras religiões, não é porque acreditam em Deus que tem fé suficiente para deixar com que a semente que caiu nas pedras consiga crescer. Então, o que acontece? Ela acha que tem motivo suficiente para abandonar, queima as raízes, entendeu? Entenderam, né, gente?
Aquele que recebe a semente entre espinhos é o que escuta a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si a palavra e a tornam infrutífera. Então, não posso dizer para vocês, mas de todas as opções que nós temos aqui, dessas 4 opções, na beira do caminho, entre as pedras, entre os espinheiros e as terras boas, conforme o resultado das sementes, eu acho que muitos de nós ainda estamos com essa sementinha caindo no meio de espinheiros. Quantas pessoas são aquelas que acreditam, escutam, acreditam, gostam, têm certeza que está tudo certo? Só que sabe, veja, qualquer semelhança é mera coincidência. Conhece essa frase? Não é verdade, pessoal? Quantas pessoas, quantos de nós muitas vezes chegamos e dizemos assim: eu não vou fazer o evangelho no lar porque eu tô cansado. Não vou fazer o evangelho no lar porque tocou o telefone, eu preciso atender. Não vou fazer o evangelho no lar porque eu tenho bater alguém na porta. Tem vergonha de perguntar se a pessoa quer participar, porque ela tem um compromisso. Quantas pessoas deixam de ir? Eu, por exemplo, frequento o Centro Espírita domingo de manhã, um grupo de pais que tem evangelização. Quantas pessoas não vão porque querem dormir? E vou dizer, eu não estou apontando o dedo para os meus amigos, não. Porque eu, muitas vezes, tenho que dar prioridade para o meu sono. Por quê? Porque eu estou muito cansada. Mas a gente faz essas escolhas, é isso que eu quero dizer. A gente escolhe o tempo todo e muitas vezes a gente deixa a vida, as questões do trabalho, as desculpas do tempo, a vontade de você, de mim, de muita gente, se ficar numa parte de eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter mais dinheiro, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estudar. Tudo isso é importante. Ninguém está desdenhando aqui as questões de ordem material e as necessidades da vida material. A questão é que a pessoa que permite que a semente caia entre espinhos é aquela que deixa que os espinhos, que são todos os desejos e necessidades da vida material, sufoquem a sua fé. Porque é possível agir no mundo, ser no mundo, estar no mundo com fé e fazendo o que é certo e alimentando esses valores. Então nós cedemos, nós muitas vezes cedemos. Também tem gente, aquele que recebe a semente numa boa terra. Quando chegaremos lá, né? Espero que estejamos chegando. E aquele que escuta a palavra também, todos eles. Mas que lhe presta atenção, ou seja, ele realmente se importa e ele dá fruto. Então ele pega esta palavra, ele pega esse conhecimento e ele utiliza. E olha que interessante, e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. O que significa? De uma sementinha, uma só, ele multiplica. Então ele pegou um conhecimento e trabalhou esse conhecimento, então ele aumentou o conhecimento, ele divulgou o conhecimento, ele trabalhou a partir desse conhecimento, então ele vai produzir. Muitos de nós produzem X ou Y, eu não sei quanto cada um de nós produz, espero que produzamos muito, mas o fato é que se nós produzimos de 1 a 1, de 1 a 10, de 1 a 30, de 1 a 100, como ele fala, ou 60, nós estaremos fazendo uma boa utilização, dando utilidade para o conhecimento, porque não nos serve para nada um conhecimento que não nos torne pessoas melhores, pessoas que ajudem o mundo a se modificar e a se tornar melhor. Nós estamos precisando muito de um mundo melhor, até porque está difícil para nós, tanto quanto está difícil para os outros. Então a gente precisa reconhecer isso. E aí, nos encaminhando para o pedacinho final, tive a hora. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Isso eu já falei para vocês, né? Como que a gente utiliza, como a gente interpreta, como a gente entende e aplica a palavra, como ele falou aqui. Quantas pessoas há com efeito para as quais esses ensinamentos não são senão a letra morta,
que, semelhante à semente caída sobre a rocha, não produz fruto nenhum. Então, é preciso que a gente se questione. E falando em se questionar, não termina por aqui. Esse texto tem mais um parágrafo que trata especificamente da conduta dos espíritas. Ele trata como se fosse de diferentes categorias dos espíritas. Eu sou espírita, vocês talvez sejam espíritas ou simpatizantes do espiritismo, outras pessoas têm as suas religiões, mas todas têm um fundamento cristão, aqui nós que estamos estudando este tema especificamente, não é? Então ele diz aqui a respeito das diferentes categorias de espíritas, e vocês vão entender por que são 12 espíritos, porque nós estamos estudando espiritismo. Não é o emblema, essa parábola, não serve como emblema daqueles que não se apegam senão aos fenômenos materiais e deles não tiram nenhuma consequência porque não veem neles senão um objeto de curiosidade? Digo mais, não só a questão da curiosidade em si. Será que existe? Sabe aquela questão da tábua Ouija, aquela brincadeira do copo, a tábua Ouija? Aquilo lá é curiosidade. Espírita não faz isso, pelo menos não deveria fazer, ninguém deveria fazer, mas eu acredito que os espíritas não façam. Agora, é possível que um espírita diga assim, vamos ver se tem um espírito aqui agora, eu não sou médium ostensivo, vamos ver se tem, vamos fazer uma brincadeira do copo? Gente, tá mexendo com coisa séria por causa de curiosidade. Então ele fala aqui desses espíritas que a semente cai ao largo do caminho, é aquele que ele tem conhecimento, mas ele só quer saber de satisfazer a curiosidade dele. Muitos de nós começamos no espiritismo, inclusive, e essa é uma realidade muito presente no nosso grupo de contatos espirituais, para tentar um contato com alguém que partiu. Tudo bem, é válido, é importante, muitos têm sido satisfeitos na sua necessidade, na sua ansiedade, mas quantos se modificaram ao receber o contato? Quantos que viram o contato e se emocionaram com as histórias dos relatos, como nós temos chamado, desses contatos, e passaram a agir não como seres materiais que têm uma perspectiva espiritual, mas como seres espirituais que estão vivendo uma ótica, uma realidade temporária material. Quantos de nós buscamos apenas a satisfação da nossa curiosidade e a saciedade da nossa saudade, certo? Sem transformação. O outro item que ele diz é daqueles que não procuram, senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvidos são tão frios e indiferentes quanto antes. Tem gente que, inclusive, só considera a mensagem não pelo teor, mas pelo nome do espírito que assina. A pessoa que assina vale mais do que o conteúdo. Às vezes, nos centros espíritas onde a gente frequenta, vem uma mensagem mediúnica cheia de conteúdo, repetindo a virtudes, ao autoconhecimento, à transformação, mas não tem assinatura. Às vezes as pessoas não leem até o final ou não consideram as palavras. Agora, se disser que foi feita por Emmanuel, por André Luiz, ou por Leon Denis, ou qualquer outro espírito que tenha um conhecimento, que a gente tenha alguma afetividade, alguma simpatia, vale tudo, não importa o que está escrito. Por isso que Kardec não disse atenção para a assinatura de quem escreveu os textos mediúnicos, quem ditou. Não, ele disse analisa o conteúdo, o significado que está escrito por detrás das palavras, tá? Aí, também não é cabível aos que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas deles fazem aplicação nos outros e não a si mesmos? Quantos dizem, nossa senhora, devia ter assistido essa palestra hoje, ou feito o evangelho hoje conosco, fulano, beltrano, ciclano, mas não pense o que serve para si mesmo. A primeira pessoa que tem que ouvir e aplicar o conhecimento não é o outro, somos sempre nós. Imagine eu, que toda semana estou fazendo palestra e fazendo evangelho com vocês aqui. Quantas vezes eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me ouvir falando e eu tenho que pensar no assunto, porque de todos nós, com certeza, quem precisa mais sou eu. Então, gente, pode até ser útil para o próximo, mas tem que ser primeiro útil para nós, tá ok? E por último, ele diz,
será que não serve também, não é? Aos que, por fim, aí sim, terra boa, dos que, enfim, para quem essas instruções são como a semente caída na boa terra e produzem frutos, ou seja, para aqueles que aproveitam o conhecimento, que aproveitam as mensagens, que aproveitam as reflexões e buscam, a partir disso, melhorar-se. Nós não estamos aqui na terra a passeio, nós estamos aqui para nós nos melhorarmos. Certa vez li em algum lugar, eu não sou muito boa com esses detalhes de livros, o nome devia ser, mas não sou. Mas eu li uma frase interessante que dizia que muitas vezes nós chegamos do lado de lá e percebemos que a gente não fez basicamente quase nada daquilo que a gente prometeu. Por melhores que achamos ser, por mais que a gente pense em se esforçar, ainda é muito pouco. É pouco para mim, é pouco para vocês, porque tudo aquilo que a gente puder fazer tornará nossa vida do lado de lá, da existência carnal, ou seja, espiritual, do lado de lá, vai tornar nossa vida bem melhor. Certo? É isso, gente. Não sei vocês, mas eu gosto muito das parábolas. Porque se você pega a parábola seca, talvez seja difícil entender. Jesus sabia disso. Jesus sabia que ia ser difícil porque ele deixou muitos conhecimentos para o futuro. É mais fácil a gente gravar uma história do que gravar um fato ou uma explicação filosófica, talvez. Então, essas parábolas chegaram até nós por quê? Porque Jesus contou desse jeito e nós temos maturidade para compreender no dia de hoje. E o Espiritismo nos ajuda nisso e eu fico muito feliz por isso, por poder ser espírita, entender e passar para vocês. E é óbvio que eu não bato ponto final nisso. Eu interpretei de acordo com o Evangelho e com o Espiritismo e peço que vocês releiam, que vocês analisem, que vocês troquem ideias e que vocês amadureçam esse conhecimento conforme a sua interpretação. E eu espero que seja bastante útil na transformação de vocês. Vamos fazer vibrações? Vamos? Que Deus, então, que está conosco, que Jesus que está conosco, que os bons espíritos que estão conosco possam, todos nós, do lado de cá e do lado de lá, vibrar juntos. E nós vamos vibrar pela paz entre todos os homens e pelos espíritos superiores, pelos doentes do corpo, da alma, em especial os nossos irmãozinhos suicidas, viciados e depressivos. Nós vamos também vibrar pelos espíritos com missões definidas. Quantos com missões definidas que estão aqui para ajudar a elevar o padrão vibratório da Terra? Pelos médiuns, que são intermediários dos bons espíritos para nos ajudar e acalentar o coração. Pelos moribundos, os que estão terminando a sua jornada terrestre, e pelos seus familiares, para que uns saibam dar adeus e os outros permitam que os seus entes queridos partam e digam até breve. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos, hospitais, por todos os assistidos, por todos os trabalhadores, colaboradores desses locais, por todas as casas que propagam o Evangelho em todos os lugares do mundo, pelos governantes de todos os países, em especial para o nosso Brasil, que tem estado tão doente, tão moralmente doente, pela natureza, pelos nossos animais, pelos lares da terra, todos os lares, pelos lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, pelos nossos desafetos, os que estão do lado de cá, encarnados, os que estão desencarnados, para que eles possam nos perdoar por todos os erros, por todas as mágoas, por todas as feridas que causamos e que eles possam também se sentir perdoados por nós, que tenhamos amor suficiente para dizer, esquece, porque eu já não me importo mais, foi passado. Por aquele caso difícil que conhecemos, pela nossa listinha de vibrações, esteja ela escrita ou esteja aqui dentro, aqueles que nos preocupam, que nos chamam a atenção, que sabemos necessitados. Pela água que alguns de vocês podem ter colocado
junto aqui na nossa noite de Evangelho, para que ela se torne medicamento do corpo e da alma. E, Deus permitindo, que nós possamos nesse instante também vibrar por nós mesmos, para que nós continuemos nessa luta de transformação, de moralização, de elevação de caráter moral, de espiritual. E que Deus permita que todas essas vibrações que nós fizemos possam expandir-se e ser levada conosco essa energia do bem que nós estamos carregando nesse instante a cada dia que vier na nossa vida, e que a cada noite na prece de agradecimento pelo dia que passou, a cada dia na manhã que chega, pela gratidão por mais uma oportunidade, e a cada evangelho no lar, a cada momento em que pensarmos vigiando e orando, para que os nossos sentimentos estejam sempre afinados com Deus, que nós possamos levar luz, ser luz e sentir a luz em nós. Que Deus abençoe, que Jesus proteja e que vocês tenham uma semana de muita paz, de muito amor, de muita alegria. Grande beijo, tava com saudade, me perdoe ter demorado um pouquinho mais, mas tá meio enrolado as coisas aqui. E antes de viajar para o Japão, eu pretendo fazer um outro evangelho com vocês, espero ter a presença de vocês, tá bom? Grande beijo, boa noite pessoal, fiquem com Deus. Nós agradecemos a Deus a oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome dEle, em nome de Jesus, o nosso irmão maior, que tem cuidado tanto de nós aqui neste planeta, na sintonia com os nossos mentores, nossos anjos de guarda, com os espíritos familiares, com os nossos entes queridos, do lado de cada vida, do lado de lá da vida. Sabedores que nós nunca deixaremos de existir, e que tudo que aprendermos aqui hoje, neste dia, nesta hora, neste momento, será útil por toda a nossa existência, que é imortal. Vamos amadurecer, vamos aprender outras coisas, mas essa base, esse momento é de extrema importância para o nosso amadurecimento. E certos de que Deus fará por nós o melhor e que Jesus cumprirá a sua promessa de estar onde estejam pessoas reunidas em seu nome, nós pedimos a permissão para iniciar os nossos estudos desta noite, recebendo, se assim for possível, toda a inspiração e proteção necessárias para que tudo transcorra bem. Muito obrigado, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Certo? Então nós temos aí algumas pessoas, fico muito feliz que vocês estejam aqui, depois eu comento, respondo os comentários, tá bom, pessoal? Vamos estudar? Vamos? Então eu vou ler a parábola do semeador. A parábola do semeador está no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Sede Perfeitos. Esse capítulo é para compreender no dia de hoje. E o Espiritismo nos ajuda nisso, eu fico muito feliz por isso, por poder ser espírita, entender e passar para vocês. E é óbvio que eu não bato ponto final nisso. Eu interpretei de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo e peço que vocês releiam, que vocês analisem, que vocês troquem ideias e que vocês amadureçam esse conhecimento conforme a sua interpretação. E eu espero que seja bastante útil na transformação de vocês. Vamos fazer vibrações? Vamos? Que Deus, então, que está conosco, que Jesus que está conosco, que os bons espíritos que estão conosco possam, todos nós, do lado de cá e do lado de lá, vibrar juntos. E nós vamos vibrar pela paz entre todos os homens e pelos espíritos superiores, pelos doentes do corpo, da alma, em especial os nossos irmãozinhos suicidas, viciados e depressivos. Nós vamos também vibrar pelos espíritos com missões definidas. Quantos com missões definidas que estão aqui para ajudar a elevar o padrão vibratório da Terra. Pelos médiuns, que são intermediários dos bons espíritos para nos ajudar e acalentar o coração. Pelos moribundos, os que estão terminando a sua jornada terrestre, e pelos seus familiares, para que uns saibam dar a Deus e os outros permitam que os seus entes queridos partam
e digam até breve. Pelas delegacias penitenciárias, orfanatos, asilos, hospitais, por todos os assistidos, por todos os trabalhadores, colaboradores desses locais, por todas as casas que propagam o Evangelho em todos os lugares do mundo, pelos governantes de todos os países, em especial para o nosso Brasil, que tem estado tão doente, tão moralmente doente, pela natureza, pelos nossos animais, pelos lares da terra, todos os lares, pelos lares dos nossos parentes, dos nossos amigos, pelos nossos desafetos, os que estão do lado de cá, encarnados, os que estão desencarnados, para que eles possam nos perdoar por todos os erros, por todas as mágoas, por todas as feridas que causamos, e que eles possam também se sentir perdoados por nós, que tenhamos amor suficiente para dizer: esquece, porque eu já não me importo mais, foi passado. Por aquele caso difícil que conhecemos, pela nossa listinha de vibrações, esteja ela escrita ou esteja aqui dentro, aqueles que nos preocupam, que nos chamam a atenção, que sabemos necessitados. Pela água que alguns de vocês podem ter colocado junto aqui na nossa noite de Evangelho, para que ela se torne medicamento do corpo e da alma. E, Deus permitindo, que nós possamos nesse instante também vibrar por nós mesmos, para que nós continuemos nessa luta de transformação, de moralização, de elevação de caráter moral, de espiritual. E que Deus permita que todas essas vibrações que nós fizemos possam expandir-se e ser levada conosco essa energia do bem que nós estamos carregando nesse instante a cada dia que vier na nossa vida, e que a cada noite na prece de agradecimento pelo dia que passou, a cada dia na manhã que chega, pela gratidão por mais uma oportunidade, e a cada evangelho no lar, a cada momento em que pensarmos vigiando e orando, para que os nossos sentimentos estejam sempre afinados com Deus, que nós possamos levar luz, ser luz e sentir a luz em nós. Que Deus abençoe, que Jesus proteja e que vocês tenham uma semana de muita paz, de muito amor, de muita alegria. Grande beijo, tava com saudade. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus.